Bolsonaro faz discurso e vê algo na plateia que o faz parar tudo. A câmera mostra o palco sendo preparado para um grande evento. O som da multidão é ouvido em segundo plano, com aplausos e gritos de entusiasmo. O clima é de grande expectativa. O evento é organizado para um público fiel, onde se aguardam as palavras do ex-presidente Bolsonaro. Ele aparece no palco, cumprimenta o público com gestos amplos e é recebido com uma onda de aplausos. O palco está iluminado de forma intensa, e a plateia é composta principalmente por apoiadores fervorosos de Bolsonaro. Ele começa a andar de um lado para o outro, acenando e cumprimentando. Era uma noite que parecia ser como todas as outras, uma das tantas conferências políticas que Bolsonaro havia realizado em sua carreira. Uma plateia entusiasmada, com grandes expectativas, estava pronta para ouvir suas palavras. Mas o que ninguém esperava, nem mesmo ele, era que essa noite seria marcada por um encontro inesperado, que deixaria todos atônitos. Algo tão impressionante que o ex-presidente pararia tudo. Bolsonaro começa o discurso falando: "Boa noite, amigos. Estamos aqui para mostrar a força de nossa nação. O Brasil não pode retroceder, não pode ser escravizado por ideologias que só trazem caos. Juntos, vamos continuar a luta para recuperar o nosso país." A plateia aplaude com entusiasmo. Bolsonaro, visivelmente empolgado, avança nas suas palavras. Ele menciona temas como segurança, economia e o futuro do Brasil. Mas, de repente, ele olha fixamente para um ponto na plateia. Seu semblante muda. A câmera foca em seus olhos, que começam a mostrar uma expressão de surpresa. A plateia não percebe de imediato o que está acontecendo. Bolsonaro para de falar, como se tivesse sido interrompido por algo fora do seu controle. Ele parece tenso, a voz falha um pouco ao tentar retomar o discurso. A plateia começa a se mexer, mas ninguém entende o motivo de sua pausa. Enquanto Bolsonaro falava, algo começou a acontecer. Ele, que sempre foi conhecido por sua segurança e retórica afiada, agora parecia perdido. O que seus olhos captaram na plateia? Algo o fez parar de imediato, interrompendo a energia daquele momento. Bolsonaro, visivelmente desconcentrado, diz: "Eu preciso de um momento. Algo está acontecendo aqui." A plateia fica em silêncio. Muitos olham curiosos para o palco. O ex-presidente olha fixamente para uma pessoa na plateia, uma figura em meio à multidão. Os aplausos cessam, e uma tensão silenciosa toma conta da arena. Ele começa a se mover lentamente para a borda do palco, como se estivesse buscando uma resposta, tentando entender o que estava acontecendo. A plateia se acalma. Alguns começam a se perguntar o que aconteceu, enquanto outros apenas observam. O ex-presidente desce do palco e começa a caminhar em direção à plateia, seus olhos fixos em uma pessoa que está no meio da multidão. A câmera mostra flashes de rostos confusos, mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Bolsonaro se aproxima de alguém na plateia. Sua postura, que antes era de autoridade, agora é de total desconcerto. Ele não sabe o que fazer. Essa pessoa, que parecia ser apenas mais uma espectadora, tem algo que Bolsonaro reconhece de imediato. O que será que ele viu? E quem é essa pessoa? Enquanto ele caminha até o ponto onde a pessoa se encontra, a câmera vai captando a reação da plateia. Todos estão perplexos, tentando entender o que está acontecendo. As câmeras de segurança, no entanto, não conseguem capturar a identidade da pessoa que Bolsonaro está olhando com tanta intensidade. Quando ele finalmente chega, a câmera foca no rosto de uma mulher, uma figura que parece ser do seu passado, alguém com quem ele havia perdido contato muitos anos atrás. A mulher, ao vê-lo, reage com um olhar misto de surpresa e tristeza. Bolsonaro, agora a poucos metros dela, fica sem palavras por um momento. Seus olhos começam a brilhar com uma emoção que ele jamais demonstrou em público. Bolsonaro, com voz trêmula, diz: Você está aqui?" A mulher, então, com uma expressão de nostalgia e dor, responde: "Sim, Bolsonaro.
Eu sabia que o destino nos faria nos encontrar de novo. O que eu não sabia era quando, nem onde. A plateia, em total silêncio, observa o reencontro tenso entre os dois. Um ambiente de pura curiosidade toma conta do evento, enquanto os olhares de todos se voltam para esse encontro inesperado. O clima no evento está completamente alterado. O reencontro parece ter trazido à tona um passado sombrio e carregado de emoções não resolvidas. Bolsonaro e a mulher se afastam do público, começando a conversar em um tom baixo que não é captado pelas câmeras. Contudo, sua linguagem corporal revela a profundidade do que está acontecendo entre eles. Mas quem era essa mulher? E o que ela representava na vida de Bolsonaro? Para muitos ali presentes, o momento parecia carregado de um peso que ninguém poderia compreender. O que havia entre os dois? Uma história de amor? Uma amizade perdida? Ou algo mais complexo que se mantinha oculto por todos esses anos? Flashbacks começam a aparecer na tela, mostrando cenas rápidas de Bolsonaro em eventos passados, alguns antes de sua presidência, enquanto ele era apenas um deputado, e a mulher que aparece nas imagens, acompanhando-o em vários momentos importantes. Eles eram amigos próximos, mas algo havia os separado. O público percebe que havia mais nesse encontro do que aparentava. Bolsonaro, com voz baixa, sentindo um misto de raiva e saudade, diz: "Eu não pensei que você ainda estivesse viva. Depois de tudo que aconteceu, não pensei que fosse nos reencontrar dessa forma." A mulher, com lágrimas nos olhos, mas ainda com força em sua voz, responde: "Eu nunca fui embora, Bolsonaro. Eu estive sempre aqui. Você que me deixou para trás." A mulher revela que, durante sua presidência, Bolsonaro havia se afastado dela por questões políticas e pessoais. Eles haviam sido próximos no início de sua carreira, mas as escolhas políticas e a pressão de sua ascensão ao poder os afastaram. Ela sempre foi uma figura-chave na vida dele, mas as circunstâncias os separaram de maneira dolorosa. Mas o que eles vivenciaram juntos? O que essa mulher sabia sobre Bolsonaro, que ele jamais compartilhou com o mundo? Agora, ele estava diante dela, uma lembrança do passado que não poderia ser apagada, e a dor do que haviam vivido juntos ainda era palpável. Enquanto a conversa continua, a plateia começa a se dispersar, mas o suspense permanece no ar. Bolsonaro e a mulher estão agora em um local mais reservado, fora da vista de todos, conversando com mais intimidade. Bolsonaro estava perdido em seus próprios sentimentos. Ao vê-la novamente, algo dentro dele havia despertado. Mas não eram apenas lembranças boas. O que acontecera entre os dois, as escolhas que ele fizera, as traições silenciosas, tudo isso começava a vir à tona. E agora, ele tinha que lidar com o peso de um passado que nunca deixou de o assombrar. A conversa chega a um clímax emocional. Bolsonaro parece tomado por sentimentos conflitantes: culpa, raiva, mas também uma estranha sensação de alívio por finalmente confrontar seu passado. Ele olha nos olhos dela e diz: "Bolsonaro", com a voz grave, mas decidida, diz: "Eu não sabia que um dia teria que enfrentar o que fiz, mas você tem razão. Eu te deixei. E talvez isso tenha sido o maior erro da minha vida." A mulher à sua frente suspirou profundamente. Seus olhos, brilhando sob as luzes do evento, carregavam algo além da simples emoção de um reencontro. Havia uma urgência, uma dor silenciosa. A mulher diz: "Eu não vim aqui para te julgar, Jair. Não depois de tudo. Eu vim porque não tenho muito tempo." Bolsonaro, confuso, diz: "Como assim?" Ela desviou o olhar, como se estivesse reunindo coragem para dizer as palavras que estavam presas em sua garganta. Ela diz: "Eu estou doente." O mundo ao redor deles pareceu perder o som. As pessoas continuavam vibrando. Os seguranças mantinham os olhos atentos ao palco. Mas para Bolsonaro tudo desapareceu. Só restavam os olhos daquela mulher e aquelas palavras pairando no ar, pesadas como chumbo. Bolsonaro, com semblante apreensivo, diz: "O que você quer dizer com isso? Que tipo de doença?"
Ela esboçou um sorriso triste e responde: infelizmente, algo sem cura. Bolsonaro sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia o que dizer. Ele, que enfrentara debates ferozes, crises políticas, multidões enfurecidas, agora estava completamente indefeso diante daquela revelação. Bolsonaro diz: há algo que eu possa fazer. Ela hesitou. Seu olhar vacilou por um momento, como se não soubesse se deveria dizer a verdade. A mulher diz: eu não sei, mas eu precisava te ver antes que fosse tarde demais. Ele fechou os olhos por um instante. O peso daquela confissão caiu sobre seus ombros como uma tonelada. Bolsonaro questiona: por que nunca me disse nada antes? A mulher responde: porque eu não queria que a nossa história fosse marcada por pena ou obrigações. Eu soube há algum tempo, mas precisava criar coragem para te procurar. Bolsonaro passou a mão pelo rosto. O público ainda gritava, mas sua mente estava em outro lugar. Bolsonaro pergunta: e agora? O que acontece agora? Ela respirou fundo, e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. A mulher diz: agora eu sigo em frente. Não sei por quanto tempo. Mas precisava te ver, Jair. Precisava saber se você ainda se importava. Ele apertou os lábios, tentando conter a avalanche de emoções que o dominava e fala: eu me importo. A voz dele saiu mais baixa do que pretendia, mas foi sincera. A mulher então diz: então, por favor, não esqueça de mim. Não deixe que eu seja apenas uma lembrança distante. O silêncio pairou entre os dois. Bolsonaro olhou ao redor. O evento, a multidão, os seguranças, tudo parecia tão pequeno diante da fragilidade daquele momento. Ele quis dizer algo mais, mas naquele instante, a mulher recuou. A mulher por fim diz: eu não quero tomar mais do seu tempo. Só precisava olhar nos seus olhos uma última vez. Ela começou a se afastar. Bolsonaro quis segurá-la, quis impedir que aquele momento escapasse, mas algo o impediu. Talvez fosse o peso da responsabilidade, talvez fosse o medo do desconhecido. Enquanto ela desaparecia na multidão, Bolsonaro sentiu um aperto no peito que nada, nem mesmo os anos na política, poderia prepará-lo para enfrentar. Ele voltou ao microfone, respirou fundo e, com a voz embargada, tentou continuar seu discurso. Mas dentro dele, sabia que algo havia mudado para sempre. Qual é a lição de vida dessa história? A história de Bolsonaro e da mulher misteriosa que apareceu em meio à multidão vai muito além de um simples reencontro. Ela nos ensina uma verdade profunda e muitas vezes ignorada. O tempo é implacável e não espera por ninguém. Quantas vezes deixamos para depois aquela conversa importante? Quantas vezes nos afastamos de pessoas que foram significativas em nossas vidas, acreditando que sempre haverá uma nova oportunidade para acertar as coisas? Mas a realidade é dura. Às vezes, o destino nos dá apenas uma chance. E, quando ela passa, não há volta. Bolsonaro, um homem acostumado a desafios e batalhas, se viu impotente diante de algo que nenhum poder ou influência poderia mudar. O fim inevitável da jornada de alguém que um dia foi parte da sua história. Essa história nos lembra que precisamos valorizar as pessoas, enquanto ainda temos tempo. Precisamos resolver nossos desentendimentos, dizer o que sentimos e, acima de tudo, estar presentes na vida de quem realmente importa. Porque, no final, não são os cargos, as conquistas ou os discursos que deixam um legado. São os laços que construímos e as marcas que deixamos no coração daqueles que cruzam nosso caminho. E essa foi a história emocionante que pegou a todos de surpresa. Um momento inesperado, uma revelação impactante e uma lição de vida que nos faz refletir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!